Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer a minha caminhada. Não vai dar para ficar olhando muito para a câmera. Estou na Vila Militar, então às vezes passa um carro no outro. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a caminhada cristã. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que se a gente estiver procurando uma religião confortável, não vá para o cristianismo. Estou parafraseando, né? Porque o cristianismo não é uma religião confortável. Não é uma religião que você vai ter benefícios. A gente que é cristão, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo fala que a gente tem o privilégio não só de servir, né? Mas também de padecer pelo evangelho. E a questão toda é: que evangelho? Que cristianismo é esse, né? Existe o evangelho verdadeiro, onde Jesus Cristo é o centro, é o Senhor, onde todas as coisas existem e subsistem nele, por causa dele, por meio dele e para ele. E existe um outro evangelho focado no homem, onde o homem está no centro e todas as outras coisas estão ao redor dele. Esse é um falso evangelho. Só que esse falso evangelho, ele atrai, né? Atrai muita gente porque é o evangelho da facilidade, é o evangelho das conquistas e unicamente das conquistas. Não que o cristão não tenha conquistas, né? Não é isso também que eu estou querendo dizer. E também eu não estou querendo dizer que o cristão só tem sofrimento, tá? Também não é isso. O problema é que um evangelho onde só tem conquistas, onde Jesus Cristo só te serve, é diferente da Bíblia. Porque Jesus, ele foi o nosso mestre, né? Ele é o nosso Senhor, mas ele serviu aos seus discípulos para mostrar para a gente que nós precisamos fazer a mesma coisa. A gente também precisa servir aos nossos irmãos. Lembrando que o discípulo não pode ser maior que o seu Senhor. Então, se Jesus, naquela reunião ali do lava-pés, ele se diminuiu para lavar os pés dos discípulos, ele foi servir como um escravo. Normalmente quem fazia esse serviço de lavar os pés eram os escravos. Jesus fez esse papel ali, para que a gente olhasse para ele e entendesse. A gente precisa fazer igual. Então, o evangelho onde Jesus Cristo é o centro, é o evangelho onde eu sirvo. É o evangelho onde eu sirvo a igreja de Cristo, onde eu sirvo ao corpo de Cristo. Agora, o outro evangelho costuma agradar mais, né? O evangelho da graça barata, da prosperidade, outras coisas que se misturam ao evangelho para poder caber no bolso das pessoas. Isso costuma dar mais ibope, porque o foco é o homem ser feliz, né? O foco é você ficar bem, o foco é você se agradar, o foco é você ganhar. Então, esse evangelho tem uma tendência a ter mais ibope, né? A chamar mais atenção. Só que esse não é o evangelho de Cristo. Esse é um falso evangelho.
E o que acontece? Se o teu Jesus, se o Jesus que você crê é o teu mordomo, ele é que está te servindo o tempo todo de coisas, você precisa repensar isso aí. Voltar-se para a Bíblia, para o texto bíblico. O que a Bíblia fala? Qual o Jesus que é apresentado nos evangelhos? Um Jesus mordomo? Um Jesus serviçal? Um Jesus que eu peço e ele me atende na hora que eu quero? E eu também não estou dizendo que o Senhor Jesus não te dê coisas, não te abençoe com aquilo que você pede, porque seria contraditório até com o que ele disse, né? Pedir, dá-se-vos-á. Mas o próprio Tiago lá na frente vai dizer que a gente pede as coisas e não recebe porque a gente pede para se utilizar nos nossos próprios deleites. Então a gente pede a Deus as coisas não porque a gente quer abençoar os outros, a gente quer só para a gente desfrutar. Eu creio que Deus nos dê coisas para a gente desfrutar. Eu creio nisso. Mas eu creio que esse não é o ponto principal do nosso pedido, não deve ser o ponto principal do nosso pedido. E eu falo essas coisas para vocês vivendo em momentos difíceis. Às vezes a realidade de internet mascara muito a nossa vida real, né? E não deveria ser assim, porque primeiro que assim, eu penso que as pessoas que veem posts de Instagram, de Facebook, de YouTube, e acredita que aquelas pessoas que estão ali não tem nenhum tipo de problema, tá tudo resolvido, tá com tudo pago, tá com a vida ganha, elas mesmas estão se enganando, tá? Porque não existe um ser humano no mundo que não tenha problema. Então, se eu abro o Instagram do fulaninho, olho para a vida do fulaninho ali, acho que tá tudo bem, obrigado com ele, tudo maravilhoso, o engano é meu. Se o fulaninho tá ali querendo se exibir, o problema é dele. Mas me iludir com a vida dele, a responsabilidade é minha. Então esse é um ponto. Achar que todo cristão vai viver passeando para lá e para cá, andando de jatinho, tendo estabilidade financeira, sendo muito rico, sabe? Aparecendo na televisão, ou tendo milhões de seguidores na internet, porque Jesus me abençoou. Gente, isso não vai ser uma realidade para todos. E os que são assim, nem todos que são assim, né? São pessoas fiéis que Deus colocou nesses lugares, tá? Nem todos. Eu tenho um podcast que fala exatamente sobre isso, né? Eu vi um post no Instagram, olha o que eu falo sobre querer se iludir, né? Eu vi um post no Instagram de uma menina que ela estava num prédio alto, lá nos Estados Unidos, não sei exatamente que prédio era, mas ela estava no último andar desse prédio, e na sala onde ela estava, o vidro, né, era de alto a baixo, né, do teto ao chão, como se fosse uma parede de vidro, né, a vista panorâmica. Então ela estava lá em cima, bem próximo dessa parede, né, de vidro, com a vista de, acho que era Nova York, atrás dela, e ela colocou escrito assim: Deus quer te colocar no topo. E a minha meditação em cima dessa frase é que houve uma pessoa que levou Jesus no topo
e disse que tudo aquilo seria dele. E essa pessoa foi Satanás. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que Deus quer me colocar no topo. Não tem. Aslane, mas a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim, nós somos mais que vencedores porque em Cristo nós já vencemos a morte, vencemos o pecado, vencemos o mundo. Por isso que nós somos mais que vencedores, porque estamos em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Fora dele não. Se eu saio de Cristo, né, entre aspas, e quero só ceder o meu orgulho, no que Cristo está sendo glorificado? Ele não está sendo glorificado. Então, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, porque através da morte, da crucificação e morte de Cristo, eu passei a ser mais que vencedora sobre a morte, sobre o pecado e sobre o mundo. Entende? Isso não me faz ser uma super mulher. Não faz ninguém ser super homem. Ok? Então, não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que Deus quer colocar a gente no topo. Não tem. Não tem. É interessante que Tiago diz que a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que Ele no seu tempo nos exaltará. E não é que as pessoas usam os humilhados serão exaltados como se fosse uma... acabou virando um jargão, né? Só que o texto diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha é algo que parte da pessoa, né? Parte de mim. Por isso é que eu preciso me colocar debaixo da potente mão de Deus. Para que Ele, a seu tempo, também não é no meu tempo, me exalte. E isso não significa dizer que essa exaltação está estritamente relacionada a dinheiro, gente. Sabe? Está estritamente relacionada à fama, a número de seguidor, coisa desse tipo. Não é isso não. Pode ser que o cristão aqui na Terra tenha uma vida muito sofrida. E ele morra e continua. Ele morra e ele nunca tenha vivido uma exaltação como as pessoas pregam. Só que Deus, ele não pode se contradizer com a sua palavra. No Salmo 27, termina ali falando: verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Como é que pode ver a bondade de Deus, ver a bondade de Deus na terra dos viventes, se eu só tenho sofrimento, se eu só passo por tribulação? Por exemplo, eu vou pegar o caso da igreja que é perseguida. Como é que esses irmãos podem dizer que está vendo a bondade de Deus? Eles estão. E eles mesmos dizem isso. O principal foco é a gente não negar que o sofrimento existe, que a dor existe, que o sofrimento, a humilhação, a perseguição, a dor, tudo isso faz parte da vida do cristão que está buscando de verdade ao Senhor. Então, gente, o cristianismo, ele não é uma religião confortável. Agora, Deus tem os seus meios de trabalhar. E Ele pode levantar pessoas, como Ele levantou na época de Jesus, muitas pessoas da alta sociedade que se converteram ao cristianismo e serviram ao ministério de Jesus. O livro de Lucas fala das mulheres que serviram a Jesus. Paulo também foi ajudado por pessoas de condição, né, de boa condição financeira. Mas é Deus que levanta essas pessoas. É Deus que traz essas pessoas. É Deus que converte o coração do homem. É Deus que trabalha através do Espírito Santo. Então você está dizendo que todos esses ricos crentes não foram abençoados com Deus? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte:
Deus pode abençoar uma pessoa e ela ser muito rica e ela não colocar o coração dela nas riquezas. Deus deu a Salomão, o homem mais rico do mundo, riquezas que ele não pediu, porque o que ele pediu para Deus não pode ser comprado com dinheiro. O que ele pediu a Deus foi sabedoria. Foi sabedoria para poder liderar aquela nação. Salomão pediu sabedoria para servir como rei. E ele também não foi um homem perfeito. Mas Deus havia prometido para Davi que ele levantaria um descendente dele para continuar a dinastia. E mesmo que se em algum momento aquele descendente de Davi errasse, Deus o corrigiria. Então Deus não abandonou Salomão. Você lê o livro de Eclesiastes, você vê um Salomão ali desgostoso e arrependido. Eu creio na salvação de Salomão, porque eu creio que quem promete é o Senhor e é Ele que cumpre, é Ele que salva. Eu creio que a salvação tem início e fim no Senhor. Então o que acontece? Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Tô ficando cansada. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Então Deus deu para ele, além da sabedoria, deu o bônus, né? Um monte de coisa, um monte de riqueza, um monte de coisa. Então o que acontece? Deus pode me dar riquezas? Pode. Deus pode me colocar no topo? Pode. Mas foi para isso que eu fui criada? Não. Foi para ser exaltada que Deus me criou? Também não. Deus me criou para glorificá-lo, para eu viver para a glória dele. Viver para a glória dele. Eu posso viver para a glória dele na pobreza, eu posso viver para a glória dele na riqueza, eu posso viver para a glória dele numa vida média, né? Que não me falte coisas, mas o que faltar também não é uma coisa que vai me impedir de viver, né? O próprio salmista ensina isso, né? Me dê o pão de costume para que eu não murmure contra ti, e tendo, ou melhor, para que eu tendo, não me esqueça de ti, e não tendo, venha tomar ilicitamente e envergonhar teu nome. É mais ou menos isso, tá? Tô parafraseando. E aí, o que acontece? Deus nos dá aquilo que a gente necessita, aquilo que Ele sabe que a gente precisa. E Ele vai trabalhando no nosso coração. Eu posso me esforçar para poder alcançar coisas melhores na minha vida, para poder abençoar a minha família, para poder servir melhor a igreja do Senhor. Nada disso é pecado. O pecado é quando tudo isso passa a ser o centro e Jesus sai. E infelizmente, muita gente tem vivido assim, até dentro da igreja. As riquezas, os bens, a família, tudo isso tem sido o centro da vida das pessoas. Enquanto que Jesus Cristo está ficando lá na terceira prateleira. Então, quando eu falo do falso cristianismo, eu estou falando disso. Eu estou falando de um cristianismo que só tem o bônus, mas não tem o ônus. E quando eu falo assim, né, às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo, a gente tem que pagar um preço e tal. Gente, pagar preço aqui está significando esforço, mas não um esforço para salvação. Está significando aquele esforço que o próprio apóstolo Paulo falou para a gente. Esmurrar o nosso corpo, colocá-lo como servo de Cristo, porque não é fácil não. Não é fácil não querer obedecer o coração enganoso, não é fácil. O apóstolo Paulo também fala pra gente que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer fazer ele faz. É exatamente essa a vida do cristão. É exatamente essa. Às vezes a gente não quer fazer certas coisas, mas aquela pontinha do Adão que ficou aqui, ela sobressai.
E a gente acaba fazendo aquilo que não queria fazer. Vou dar uma paradinha aqui para poder beber uma água. Voltando, gente. A água estava bastante quente já. Então, para finalizar, que o vídeo já está ficando enorme, o que a gente precisa entender, e aí eu volto lá para o C.S. Lewis, que se a gente quer uma religião confortável, não busca o cristianismo. Agora, se você quer uma religião que vai te levar a conhecer, a morar, a viver eternamente com o teu Criador, a conhecer Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário, pela morte dele, nós podemos ser salvos pela sua graça, pela graça de Deus infinita. Se você quer ter uma religião em que o Deus morreu e ressuscitou, e mais ainda, ele mora dentro de você, se você quer ter uma religião que você não fica fazendo barganha, tem que ficar dando coisas para esse Deus, para poder ter coisas em troca, se você crê que aqueles homens lá do passado, que não foram doidos, né? Eles não foram malucos, mas eles creram a ponto de dar a própria vida deles por amor a esse Cristo. Se você crê que existem cristãos vivendo dificuldades, perseguições severíssimas em países onde você mencionar o nome de Jesus já é praticamente um crime, se você está disposto a tomar a sua cruz e seguir, lembrando o caminho da cruz de Cristo, lembrando tudo que aconteceu com ele ali ao longo daquele caminho, se você está disposto a isso, se você crê que é essa a religião certa, então venha para Cristo, venha para o cristianismo, venha ser cristão, venha para Cristo. Porque só Jesus Cristo é o Senhor, não existe outro. Os outros são deuses com D minúsculo e deuses muito entre aspas, tá? Porque eu creio que só existe um Deus. E eu creio que a gente só chega a esse Deus através de Jesus Cristo. Nenhum outro mais, tá? Tá faltando pouco para terminar aqui a minha caminhada. Então é isso. Vou terminar aqui esse vídeo. Espero que você seja abençoado nesse dia e ao longo de toda essa semana. Conheça Jesus Cristo, conheça o verdadeiro Evangelho. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, principalmente. Comece pelo Novo Testamento. Evangelho de João, Evangelho de Marcos. E aí você vai conhecer um Jesus completamente diferente desse que muita gente pinta por aí. Você vai conhecer um Jesus amoroso, um Jesus que acolhe, que ama, que serve, mas no sentido de nos dar exemplo para a gente servir também. Um Jesus que se sacrifica, um Jesus que dá vida pelos seus amigos, um Jesus que crê no Pai, que obedece, que se entrega na cruz do Calvário e ressuscita no terceiro dia, vencendo assim a nossa inimiga número 1, que é a morte. Então é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo.